Bom, dito isso, né, que as duas linguagens são diferentes, por outro lado, né, são duas narrativas, né, tanto na linguagem da literatura, né, quanto na linguagem do cinema ou dos quadrinhos ou da animação, enfim. São histórias que estão sendo contadas. Na poesia, não necessariamente, né? Mas nos textos em prosa, de um modo geral, né? E também nos filmes, nas histórias em quadrinhos, nas animações. Então, por serem narrativas, existem algumas coisas em comum, como, por exemplo, o enredo, personagens, espaço, tempo, narrador, né? E estilo, né? E outras coisas do tipo. Mas enfim, esses elementos narrativos eles aparecem tanto no texto literário, ficcional, quanto no filme ou na história em quadrinhos ou na animação, tá? Então isso significa o quê? Significa que, embora algumas diferenças sejam próprias, né, sejam próprias do fato de as linguagens serem diferentes, algumas diferenças é, podem ser intencionais, né? Ou seja, elas são, fugiu o termo aqui, mas assim, são propositais, vamos dizer assim, intencionais, né? São o tradutor, seja o cineasta, o quadrinista, ele, 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 ele intencionalmente, né, ou conscientemente opta por essas mudanças, né? Então, por exemplo, se ele pode mudar a história, né, uns aspectos específicos, né? Geralmente muda porque quando a gente lê um romance, por exemplo, ou vê um filme, geralmente o romance ele vai tratar de mais acontecimentos, né? No filme geralmente tem que dar uma resumida, né? Personagens, muitas vezes alguns personagens do livro deixam de aparecer no filme ou nos quadrinhos, né? Ou são fundidos, né? Ou duas personagens do livro aparecem misturadas num personagem do filme ou dos quadrinhos, por exemplo, né? Ou questão do espaço pode ser diferente, né? E, enfim, isso aqui tem a ver com aquilo que a gente falou da descrição, mas pode ter outros motivos para o espaço ser diferente, né? Como, por exemplo, existem algumas adaptações que trazem a história para um contexto diferente, né? De espaço e de tempo. Então, eu penso, por exemplo, no filme do Akira Kurosawa, né? Han, né? Que é uma espécie de adaptação do Rei Lear do Shakespeare, né? Então muda o espaço, né? Então o Rei Lear se passa na Inglaterra, o filme Han do Kurosawa se passa no Japão e também do tempo, né? Eu não sei exatamente quando se passa a história, mas o Shakespeare é do século XVI, né? Ou XVII, né? E o filme Han se passa no Japão medieval, né?
E outra coisa ainda mais complexa é a questão do narrador, né? Por quê? Porque o narrador na literatura é mais fácil de a gente identificar, né? É a pessoa que conta a história, é aquele que conta a história. E isso fica marcado, né, pelo fato assim, esse narrador, ele é um personagem ou não, né? Se ele for o personagem, ele é o personagem principal ou não, né? E se ele não for personagem, o quanto ele sabe da história, enfim, tem várias questões relacionadas com o narrador no texto literário, né? Agora, quando a gente fala em filme ou histórias em quadrinhos, a história não é contada somente por palavras ditas por alguém, né? Mas a história também é contada pelas imagens, pelo som, né? E por algo que está por trás disso, que é uma consciência que organiza as imagens e os sons, né? Nos quadrinhos não tem som, mas assim, que organiza a história como um todo a partir das palavras e das imagens, né? Então, isso significa assim, o narrador, ele mesmo que o adaptador, né, o tradutor, cineasta, o quadrinista, queira manter o narrador do texto original, ele não consegue, porque a história acaba sendo contada por mais de uma instância, vamos dizer assim, né? Enquanto que no texto literário é somente através da palavra, nas outras linguagens, né? Seja cinematográfico, ou de quadrinhos, ou de, ou de animação, a história é contada não só pela palavra, mas pelas imagens e pela maneira como essas imagens se organizam. E também pelo som, né, no cinema e na animação. Bom, daí existem várias questões, né, relacionadas também com isso, né? Então, a questão do foco narrativo ou ponto de vista, né? Por exemplo, mesmo um narrador não personagem, ele vai contar as coisas a partir de um ponto de vista. E esse ponto de vista, ele pode permitir que o narrador saiba muito ou saiba menos, né? Por exemplo, o quanto cada personagem está pensando ou sentindo, né? O narrador ele pode saber tudo ou pode saber pouco, ou pode saber a partir do ponto de vista limitado de um personagem, por exemplo, né? Então, se a gente pensar um exemplo aqui, é a metamorfose do Kafka, né? A metamorfose do Kafka é narrada com um narrador heterodiegético, ou seja, ele não é personagem, né? Mas, apesar disso, esse narrador ele só sabe aquilo que o próprio Gregor Sans, né, que é o protagonista, sabe, né? Ou seja, a consciência dele é limitada ao ponto de vista do Gregor Sans, né? Então, mesmo o narrador heterodiegético, ele pode ser onisciente ou não, né? E isso tem uma implicação enorme sobre a história, né? Outra coisa é a intrusão, ou seja, o quanto o narrador comenta a respeito daquilo que está sendo narrado, né? Então, por exemplo, um narrador intruso,
é o, é o Brás Cubas, né, das Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Ou seja, ele não só conta a história, como fica comentando, né? E esses comentários podem ser irônicos, podem ser de vários tipos, né? Então, isso cria um efeito sobre a história, né? Outra coisa é a questão da transparência versus a opacidade. O que é a transparência? Né? A transparência é uma espécie de efeito, né? De se contar a história de tal maneira que o leitor ou o espectador tem a sensação de estar observando de uma maneira imparcial ou neutra, como se fosse assim a própria história da maneira como ela ocorre, né? É como se olhasse para um vidro transparente. Então, a gente não enxerga o vidro, a gente só enxerga aquilo que está além do vidro, né? E a opacidade é o contrário, é um modo de narrar, né, que chama atenção para a própria maneira como a narrativa se constrói. Então, o leitor ou o espectador, ele está, ele está consciente o tempo inteiro de que aquilo é só uma história contada de determinadas formas. Né? Então, por exemplo, se eu disser assim, não sei como vou começar a minha história, não sei se eu começo desde o princípio, né? Desde quando os meus personagens nasceram, ou se eu começo daquele momento em que o conflito estava no ponto máximo, no clímax, e depois eu volto e conto a, a história do início até esse momento. Ou então talvez eu comece de outro jeito, sei lá, citando o final e depois eu conto. Enfim, esse tipo de comentário, né, que também acontece nas memórias póstumas de Brás Cubas, né, mas que não é específico somente desse texto, né, faz com que o leitor, né, ou o espectador, preste atenção para a maneira como a história está sendo contada. Né? Então, perde essa ilusão de que ele está observando a realidade de modo direto. Né? Bom, então, assim, isso tudo para dizer o quê? Para dizer que o, o cineasta tem que levar em conta não só, né, a história propriamente dita, mas a maneira como a história está sendo contada. Né? E por mais que ele queira ser fiel à maneira como a história foi contada pelo texto literário original, ele jamais vai ser completamente fiel, porque a linguagem dele é diferente. Né? Então, todos esses aspectos acabam sendo diferentes no filme ou nas histórias em quadrinhos pela própria linguagem. Né? Outra coisa que acontece é assim, narração sumária e apresentação cênica. Então, uma coisa é eu dizer assim, eu nasci em Santo André no ano de, sei lá, 2006, né? E eu passei a infância inteira na mesma cidade. Isso é uma narração sumária, né? Então, eu conto, né? E o tempo é condensado. Outra coisa é a apresentação cênica, ou seja, num filme ou numa história em quadrinhos, eu posso mostrar um bebê nascendo
na cidade de Santo André, daí eu mostro cenas que caracterizam essa cidade, que fica no ABC Paulista, é uma cidade industrial, e daí eu mostro um calendário, ou coisas que caracterizem o ano de 2000 e sei lá que ano que o personagem nasceu. Enfim, eu mostro a coisa acontecendo, que é diferente de eu simplesmente narrar, né? Ah, daí mostra a pessoa passando a infância dela, algumas cenas dela crescendo, e tudo no mesmo ambiente, e o ambiente mudando, enfim. No filme ou nos quadrinhos é mais fácil a gente perceber isso, né? Que existem essas duas maneiras de contar, essas duas maneiras diferentes. Na literatura é um pouco menos óbvio, né? Mas é claro que eu posso, é claro que eu posso contar a história de uma vida, né? Em várias páginas, o romance inteiro para contar a história da vida de uma pessoa, né? Ou então resumir tudo em um capítulo só, né? Então, os escritores utilizam diferentes maneiras para diferentes momentos da narrativa, né? Então, quando eles querem trazer uma carga dramática maior para uma determinada cena, para um determinado acontecimento, então eles vão utilizar isso aqui, essa apresentação cênica, né? Eles vão descrever como se aquilo estivesse acontecendo, né? E o leitor estivesse vendo, né? Agora, quando eles querem resumir mais, eles vão utilizar mais essa narração sumária. E a mesma coisa pode acontecer tanto no cinema, quanto nos quadrinhos, quanto nas animações, etc, etc.